Oi, meu nome é Karen, esse é meu podcast Saúde Mental, Nem Choro e Nem Surto, que é pra gente aprender a transformar nossas montanhas russas internas em carrosséis que são mais tranquilos, leves, coloridos. E hoje eu tô aqui com o Renato Moura. Ele é meu amigo, já tem mais de 5 anos, professor de yoga, meditação e terapeuta sonoro. Muito obrigada por estar aqui. Obrigada a você, cara. Tô feliz demais que você tá aqui com a gente e nesse episódio de estreia, né? Feliz e honrado. Bom, eu acho que antes de começar eu queria te presentear com a Ambar. Que chique! Que ela é minha parceira já tem mais de ano e acho que você também conhece. Sim. É uma marca de chocolate daqui de BH, feito por 2 mulheres empreendedoras. É uma marca Bean to Bar, então elas acompanham todo o processo, desde a castanha do cacau até a produção do chocolate. Eu fiz minha festa com eles. Enfim, dá pra fazer personalizado e é tudo maravilhoso. Vou fazer Mostra assim, aí, faz um jabá legal. São maravilhosos, gente. Super recomendo, são os melhores chocolates do mundo. Obrigado, cara. Tamo junto. Obrigado pelo presente. Agora sim, bora começar. O tema de hoje é estresse no dia a dia e como que ele afeta a nossa vida e como que a gente lida com ele sem surtar. Que é a intenção do podcast, sem surtar tanto e sem chorar tanto. Mas pra gente se conhecer um pouquinho, o público te conhecer, eu queria fazer uma pergunta. Na sua infância, na sua família, você ouvia a palavra saúde mental? Quando que você passou a conhecer essa palavra? Tô aqui pensando, não ouvia na minha infância essa palavra, saúde mental. E eu acho que eu fui conhecer essa palavra mesmo quando eu entrei para esse caminho. Do yoga, da meditação, da terapia sonora, onde a gente começa a estudar mais sobre esses temas e começa a receber pessoas também, né, que são recomendadas por médicos, por psicólogos, psiquiatras, que relatam ali os seus problemas de saúde mental. E quando eu fui para as empresas também, né, esse tema veio muito à tona, mas na infância não. E foi em torno de quantos anos que você ouviu falar isso? Há mais ou menos 5, 7 anos atrás. Doido, né? Doido, porque eu fico pensando, se a gente tivesse esse acesso desde pequenininho, talvez a gente teria traçado outros caminhos, né? Não teria passado por tantos perrengues, né? Tivesse começado a cuidar disso antes. Super. Né? E que você tá falando da infância, eu me lembro, assim, quando eu era pequeno, eu tive um processo, assim, que eu mordia muito a minha língua. Um processo de ansiedade, né? A gente tá pensando sobre saúde mental, mas assim, a gente não tinha muitos nomes, né? Eu não sabia que aquilo era ansiedade, né? Eu tinha um processo ali que, diante de várias situações, eu me automutilava ali, né? Eu mordia a minha língua até da afta, e eu lembro da minha mãe me colocando numa terapia. Eu lembro direitinho, eu era pequeno, talvez uns 8, 10 anos ali, fazendo, né, alguns desenhos, alguma coisa, mas não deu muito certo, não fiquei muito. Mas eu passei por esse processo, por essa fase, né? Mas é algo que a gente não investiga, vamos dizer assim, né? Total. E hoje em dia, quando a gente passa por algum problema, eu sinto que a gente investiga mais, né? Busca mais ferramentas para lidar melhor com essas questões e não deixa, né? Não que os meus pais não me ajudaram, de forma alguma, eles me ajudaram muito, mas a gente não tinha tanta informação quanto a gente tem hoje. Não, total. E eu também eu vivia na minha adolescência com uma dor no estômago ferrada. E aí você vai em todos os médicos, gastro, não sei o que, não sei o que lá. Onde que eu parei que resolveu minha dor no estômago? Do psicólogo. Porque era emocional, né? Então, eu na verdade, eu tinha pais um pouco desafiadores. Meu pai é um cara muito estressado, muito difícil, um cara muito difícil. Então eu tinha uma infância um pouco instável em relação a alguns aspectos. E eu acho que a gente somatiza tudo no corpo, né? E eu acho que a partir desse momento, acho que foi com 18 que eu entrei na terapia, que eu fui entendendo que várias das minhas questões vinham do meu lugar mental, né? Vinham das minhas emoções. Então eu falo que eu sou muito grata de ter conhecido cedo, né? Porque eu vejo que as pessoas começam um pouco mais tarde. Sim. E o tanto que isso faz uma diferença na nossa vida, né?
E você vê que as coisas começam pequenininho, começa Exato, cedo, né? Exatamente. Perfeito. E agora falando um pouco da vida adulta do seu hoje. Você tá mais no caos ou na calmaria? Você tá mais no modo vivendo ou sobrevivendo? Perfeito. Ó, eu acho que eu tô mais no caos. Por mais que eu ensine a calmaria, né? Ajude as pessoas a estarem nesse lugar. Mas eu sinto que eu tô num momento muito positivo, assim, da minha vida. É um momento que eu pedi muito para estar vivendo o que eu tô vivendo hoje. Mas, ao mesmo tempo, vem muitas responsabilidades, muitas demandas. E é uma fase que eu realmente entendi que eu preciso lidar com ela da forma como ela está sendo mesmo, assim. Claro. Então, assim, eu tô consciente que é um momento de muito trabalho, um momento de causa nesse sentido, assim, de estar de segunda a segunda, né, que me acompanha às vezes fala assim, mas que dia que você vai postar você passeando, você fazendo alguma, você descansando? Mas, ao mesmo tempo que eu tô no caos, eu tô vivendo. Eu sinto que eu não tô no piloto automático, porque às vezes quando a gente tá no caos, a gente tá só sobrevivendo, né? Deixando a vida levar a gente. Mas eu tô extremamente consciente, assim, do lugar que eu tô, que isso também é uma fase, né? Planejando rotas também, né? Planejando outros processos para me ajudar daqui para frente, para não estar, né, nesse caos, mas é um caos consciente. Gostei desse cruzamento de caos e calmaria. Sim. Vou pegar pra mim. Porque pra mim ou tá tudo sobrevivendo e no caos, ou tá... Eu acho que talvez a mistura dos dois, né? De poder equilibrar O isso. equilíbrio faz bem. Equilíbrio é uma palavra que eu não tenho muito na minha vida, mas vamos lá. E, professor, eu queria que você ajudasse a gente a clarear e dar nome para as coisas, né? Então, o estresse na sua vivência, na sua experiência como profissional e como pessoa, o que é o estresse pra gente? Ó, o estresse ele é um mecanismo de defesa. Todos nós temos, né, esse mecanismo interno dentro de nós que nos ajuda a lidar com as situações quando a gente é colocado em perigo, vamos dizer assim. Então, diante de um perigo, o seu corpo aciona o cortisol, a adrenalina para lidar com aquela situação. Esse é o estresse. E o que acontece, né, eu acho que eu vou antecipar um pouquinho a sua pergunta, que eu acho por que às vezes a palavra estresse tem sido tida como algo ruim. Né? As pessoas olham para o estresse e falam assim, nossa, não posso estar com estresse, ou às vezes a gente vê na internet o que não é verdade, né? Te ensino a acabar com o estresse em 21 dias. A gente não vai acabar com o estresse, né? O estresse é um mecanismo natural do nosso corpo de defesa. E o que acontece é porque, infelizmente, o nosso corpo ele não sabe acionar automaticamente o nosso sistema de relaxamento. Ele só sabe acionar o sistema de defesa e de alerta. E por a gente estar vivendo em constante estado de alerta, porque é isso, você acorda, já pega o celular e já começa a ver notícias ou já começa a ver outras pessoas, que às vezes a gente está ali no Instagram ou vê uma mensagem no WhatsApp, você sai de casa, já é, né, acometido por várias situações que te deixam estressadas, então o corpo vai entendendo que aquilo ali é o novo normal. Então a gente está com dificuldade para desligar, para sair desse modo de sobrevivência e está cada vez mais difícil por isso, assim. Então, por isso que o estresse tem se tornado algo tóxico nesse lugar. Que é a mesma coisa de uma luz. A gente está com duas luzes aqui, né? Se a gente não apaga essa luz, uma hora ela vai queimar. Total. Que é o que está acontecendo com a gente. Então, a gente tem que ter também esse lugar de viver uma situação, né, que me tirou um pouco do eixo, que me levou para esse lugar de buscar em mim, né, esses recursos para lidar com aquela situação. Dá um tempo, respira antes de ir para uma próxima. Porque o que está acontecendo hoje é isso. A gente vive uma situação, vai para outra e o corpo já não está aguentando mais. Então eu vejo que, pelo que você falou, o estresse faz parte da vida. O problema é viver estressado. Perfeito isso, Kari. Perfeito. Eu li uma vez também que você falou que esse lugar do estresse, ele é um regulador nosso, que é um exemplo do ladrão na casa. Você está na sua casa tranquila e entra um ladrão. Se você não tiver um mecanismo de defesa, você vai deixar o ladrão roubar tudo, fazer tudo que ele quer com você e vai embora. Se você não tem um mecanismo de defesa, você fica, né, assustado, coração palpitando e etc. E aí você vai pensar, vou ligar pra polícia, vou me salvar daqui, como que eu posso me proteger? Então, de fato, esse corpo estressado, ele é funcional, né? Sim. Ele precisa existir pra nossa sobrevivência. Perfeito. E conta pra gente, assim, qual que é o papel do autocontrole e da autorregulação? Porque, como falei, eu tive um pai muito estressado, assim, muito
ácido, e eu ficava assim, gente, como que vive dessa forma, né? Porque não tem um descanso, não tem um respiro, é tudo difícil demais, complexo demais, e para as pessoas que estão ao redor também sofrem, né? E aí você, como professor de yoga, me fala esse papel do autocontrole e da autorregulação. Eu acho que a gente tem uma das ferramentas mais valiosas dentro de nós, que ela não tem, né, ela é gratuita e é algo que a gente faz de 20 a 25 mil vezes por dia e a gente não dá a devida importância para ela, que é a respiração. Acho que é o melhor mecanismo que a gente tem de autorregulação. E uma outra coisa também, que as pessoas, elas não tiram um tempo para se observar, para observar suas emoções, para observar como é que ela está naquele momento, que é o que você está trazendo. Então, você está dando o exemplo do seu pai ali, que talvez vivia num piloto automático, né, que não tinha, às vezes, um respiro antes de tomar uma decisão, antes de falar algo. E se a gente não está nem observando como é que a gente está, porque geralmente é isso, né, o que eu tô, a forma como eu estou sentindo aqui, né, eu vou passar a minha emoção para você. Claro. Então, se eu chego aqui, às vezes eu pego um trânsito para vir para cá, não consigo vaga, olha que eu, antes de entrar na porta, por que eu não faço uma respiração e falo assim, a Kari não merece receber essa energia que eu carreguei da rua, ela não tem nada a ver com isso. Então eu chego na porta, não posso entrar lá daquele jeito, eu faço uma respiração, eu olho, para mim é algo simples, né? Mas é algo simples porque a gente vai fazendo um pouquinho a cada dia, um pouquinho a cada vez, não é que isso vai resolver de uma hora para outra, mas eu acho que é uma constância. Então são mecanismos que eu acho que a gente pode utilizar para nos apoiar nessa história do autocontrole, da autorregulação, mas são práticas, a gente precisa praticar. Eu até anotei aqui, né, que eu botei em caps lock, que é treinável. Isso, né? treinável. E eu falo muito treinável. da respiração, para mim mesmo e para as pessoas que estão ao meu redor, que é a ferramenta mais barata que existe na face da Terra. Você precisa chuchar para dentro e soltar o ar. Isso. Então, assim, como que a gente não tá conectado com isso há mais tempo? Porque eu penso na prática da yoga, porque ela tem muito a ver com respiração, e a gente fala que a yoga é uma prática milenar. E aí pensa comigo, por que ela é milenar? Por que ela tá viva há milênios? Porque funciona. Exato, exatamente. Porque se não funcionasse, dava 3 semanas, a galerinha falava assim, esse trem não funciona pra ninguém não, tchau, obrigada. Vamos pra próxima modinha, né? E vamos pra próxima. Mas não, tá sobrevivendo há tempos e tempos e tempos, né? E eu acho que a beleza é porque, por ser uma prática milenar, e hoje a gente já tem a ciência, tem a medicina, a ciência já está estudando, né, coisas que, né, como a gente já está ali no yoga vendo, né, os livros antigos, e a gente já sabe que aquilo ali funciona, mas a gente ter a ciência validando que aquilo ali funciona, isso é muito bom para a gente, quando a gente está ensinando algo, a gente poder trazer dados, trazer ferramentas, para mostrar, porque tem muita gente que é cética, né, e tem muita gente que vai falar assim, mas será que isso funciona mesmo? Antes de experimentar, apesar do que a respiração é algo que se você fizer em casa, a gente pode pedir ao pessoal. Às vezes você está sentindo aquele aperto no peito. Se você puxa o ar pelo nariz e solta pela boca fazendo um som de alívio, é instantâneo o relaxamento que você produz. Quer ver? A gente pode pedir para o pessoal experimentar. Olha só como é que é instantâneo, gente. Olha só. Peraí que é minha vez. Vamos lá. Vai lá. E você dá um tempinho em silêncio para você sentir como é que tira esse aperto do peito, esse peso dos ombros. Então é algo que às vezes, é claro, a gente precisa de dados para validar uma meditação, uma prática de 21 dias, 40 dias, como é que aquilo ali funciona no nosso corpo, sim. Mas você experimentou, você sentiu o efeito da respiração no seu corpo. É isso, né? É maravilhoso. E aí eu queria entrar justamente nesse ponto que você falou, que a gente vai entrar agora na pauta da meditação e da respiração. Eu tenho muita amiga que fala assim, não, eu não vou fazer isso porque você precisa ser evoluído espiritualmente. Não, eu não vou fazer isso porque eu não sou conectada com a natureza. Não, eu não vou fazer isso. E eu fico assim, gente, mas não tem nada a ver com isso. Então desmistifica pra gente que é qualquer pessoa de qualquer idade que pode fazer isso, pode fazer essa prática. Me conta um pouco também dessas suas experiências. Perfeito. Um dos objetivos do meu trabalho é justamente esse, simplificar essas ferramentas, porque
eu costumo dizer assim, quem não quer viver menos estressado, quem não quer viver menos ansioso, ansiosa, quem não quer dormir melhor, então, quem não quer sentir menos dores no corpo, porque é isso, o yoga vai te ajudar, né, ter essa conexão com o corpo, você vai cuidando ali um pouquinho, vai sentir menos dores nas costas, você vai ter mais flexibilidade, vai conseguir fazer isso aqui sem dar um torcicolo, né, pegar uma coisa ali atrás. Envelhecer bem, uma brincadeira que eu faço com as minhas alunas, eu falo assim, olha, vamos agachar, porque eu não quero... É a brincadeira assim de você colocar na sua cabeça assim, você não quer ninguém limpando sua bunda com 90 anos. Então faz esse agachamento. Eu quero aí. ser independente. Faz o cócoras. Me libera aí desse papel higiênico de outra pessoa. Então eu sinto que são ferramentas que se a gente consegue trazer uma linguagem adequada, que esse é o meu objetivo, que é levar isso para as empresas, é levar isso para as crianças, é levar isso para qualquer tipo de público, a ponto da pessoa sentir que aquilo ali também é para ela. É uma prática de respiração, é um movimento que seja acessível para ela, porque aquilo ali é uma construção também. Então, acho que quando a gente fala que yoga é para todos, tem muito esse discurso, yoga é para todos, a gente também tem que conseguir alinhar esse discurso e entender o que vai funcionar para cada pessoa também, ou o que cada pessoa quer. Talvez tem pessoas que vão chegar querendo só uma respiração, ou querem aprender a meditação, ou querem só a parte do movimento, e aos poucos você vai construindo isso. Então, não tem essa história, e eu brinco, né? A gente não tem... Principalmente a gente tá lá porque a gente não é calmo, né? A pessoa fala, tem que ser calmo pra meditar. É o contrário, eu sou super agitada, a galera acha que eu sou zen. Não, eu chego lá tipo assim, ó, eu falo, não, tá bom. Aí depois eu volto. A gente tá lá porque a gente tá precisando, né? Exatamente. E eu também brinco, assim, os professores, gente, professoras, eles são os piores, tá? É por isso que a gente se tornou professor, porque a gente tá buscando algo pra ajudar a gente gostou tanto, aquilo ali fez tanto sentido que a gente quer levar isso pro mundo. Então é uma brincadeira, assim, o pessoal, Renato, mas você é calmo, assim, mas por dentro eu também tenho as minhas agitações, as minhas ansiedades, o meu estresse, e eu utilizo essas ferramentas para lidar, né, com isso no dia a dia também. Então eu sinto que é a forma como a gente vai levar isso para as pessoas a ponto delas quererem, né, delas sentirem que aquilo ali também é para elas e como é que elas colocam aquilo no dia a dia. Eu acho que esse é o principal. Não é ficar 10 horas meditando, não é colocar o pé em cima da cabeça. Para mim, o yoga começa a pessoa que... Eu falo assim, não adianta nada você fazer 10 horas de meditação se não dá nem bom dia pro porteiro. Total. Então, assim, é o começo, é o yoga do dia a dia ali. É como é que a gente vai colocar em prática o que a gente está aprendendo ali, que é a consciência, né? O yoga é consciência, é tomar consciência. Maravilhoso. E a terapia sonora, que é o sound healing? As pessoas acham que tem que deitar lá e acontecer coisas mágicas e etc. Uma pessoa que está resistente aí numa aula de sound healing ou que tem um final assim... O que você falaria para essa pessoa? Como é que você acalmaria essa pessoa? Legal. Eu acho que a gente pode trazer para o pessoal de casa, caso você me permite, né? Claro. Que o sound healing ou a terapia sonora é uma técnica, né? Que é o uso de instrumentos, são instrumentos musicais, mas também são instrumentos vibracionais, a maioria deles, como gongos, tigelas de cristal, as tigelas tibetanas, entre outros instrumentos, que através daquelas frequências, daquelas vibrações, eles criam, né, um campo, vamos dizer assim, um campo harmônico ali, né, que é uma meditação guiada através do som. Então a gente usa esses instrumentos para levar as pessoas para terem um contato maior com elas mesmas. Então uma forma como eu uma forma como eu trago para as pessoas, assim, para ajudar elas nesse lugar, é que primeiro, a gente não precisa performar. As pessoas estão buscando performar até no descanso. Então elas chegam ali, elas querem chegar elas querem ir para algum lugar, né? Então elas vão para a terapia sonora, até ali elas acham que elas precisam chegar em algum estágio, né? Não tem certo e errado nesse tipo de experiência. Quem está ali, a gente não tem que acontecer alguma coisa. É mais uma forma de você deitar e deixar o som guiar a sua experiência, e o que acontecer é válido. É você observar, porque talvez é um momento de encontro mais profundo consigo mesmo, consigo mesma, porque o som, né, a meditação sonora, o sound healing, a terapia sonora, ela promove esse lugar de levar você para esse estado, né? A gente chama de relaxamento, mas pode ser simplesmente um estado de encontro consigo, porque as vibrações elas vão levar a pessoa
para esse lugar de mais calmaria, sim. Mas não necessariamente elas vão parar de pensar. Pode ser que ela sinta raiva, pode ser que ela sinta medo, pode ser que ela simplesmente durma e acha que não aconteceu nada porque ela dormiu. Então é mais a gente sair um pouco desse lugar assim que precisa acontecer algo. É a gente poder se entregar à experiência mesmo. Maravilhoso. Eu quero compartilhar uma coisa íntima minha que eu recentemente falei, que eu tive que tomar tarja preta, né, por conta da minha depressão, crise de pânico, né, um tempinho atrás, e um dos remédios, eu tava tomando 2 tarjas pretas, né, o da noite, que é pra dormir, apagar, eu não podia mexer nele, e o durante o dia, minha médica falou, é contigo, né, se você sentir, você toma e etc. Mas é difícil você desmamar, porque o remédio te dá muita segurança. Entendi. E eu falei assim, cara, eu preciso de uma estrutura pra mim. E eu falei, putz, o gongo. Eu já faço aula com o professor desde 2018, 2019. Eu sei o tanto que mexe comigo. Eu saio muito mais organizada. Eu acho que eu já até entendi como é que eu funciono nesse quesito. E eu falei, beleza, toda hora que eu tiver vontade de tomar um remédio, eu vou escutar o gongo. E aí eu percebi que meu remédio eu tomava de manhã e à tarde. Aí eu falei, vou escutar gongo de manhã e à tarde. E eu consegui desmamar. Uau. Então, assim... Isso pra mim, eu falei, esse troço funciona real, assim. Não tô falando que não tome o remédio que a médica te passou e vai pro gongo, não é isso. Mas eu tô falando que é uma ferramenta milenária que funciona, né? E que... Sensacional. É incrível, né? Muito legal. Eu costumo dizer isso, assim, até vim pensando, né, quando a gente tava organizando aqui o nosso bate-papo, que é importante trazer para as pessoas também que estão nos escutando, né, que eu sou um profissional da área do yoga, da meditação e da terapia sonora. E tudo que eu falar aqui, ou tudo que a gente conversar aqui, né, não substitui, né, um tratamento médico, não substitui uma ida ao psicólogo, ao psiquiatra, são ferramentas complementares. Eu sinto que esse meu trabalho, ele pode potencializar, né, um processo ali para ele acelerar um processo de cura ali, né? Às vezes a pessoa já fez isso, né? Tem ainda, né? Assim comigo algumas pessoas que estão em tratamento, eu até aprendi a forma correta de falar, né? Elas estão em processo de cura contra o câncer. E como aquela ferramenta, né, as ferramentas do yoga, da meditação, da terapia sonora, como aquilo ali ajuda a aliviar o estresse, aliviar a ansiedade, para ela poder lidar, né, com aquela fase difícil da vida dela. Ou, no seu caso, como esse trabalho pode ajudar a pessoa a diminuir a medicação ou até mesmo a parar a medicação, né, com acompanhamento médico, né? Claro, sempre. Então, eu acho que é isso, assim, as pessoas terem essa consciência, né, que um não substitui o outro, são ferramentas complementares, e tem muitas, né, psicólogos, psiquiatras também, que a gente trabalha em conjunto, às vezes conversa comigo e fala, Renato, antes de dar o medicamento, eu vou te indicar, vamos ver se vai dar certo. A pessoa vai fazer, isso eu não conhecia, porque pode ser uma forma assim, olha, vamos testar, vamos, começa no yoga, começa na meditação, vê se isso aqui vai te ajudar, né? Então, eu acho que é isso, assim, a gente deixar isso claro para as pessoas também, que são ferramentas complementares e elas juntas potencializam demais assim, esse trabalho. Eu sou a prova viva. Exatamente, muito legal, cara. Massa. E, Renatinho, eu queria aproveitar também essa parte que você falou da gente se auto-observar, da importância da gente dar nome pro que a gente sente, né? Acolher e aprender a lidar com as nossas emoções e principalmente com a raiva e com a tristeza, porque eu acho que a alegria, ela é contagiante, mas a raiva também é, mas a tristeza também é. E aí como é que a gente vai palpar isso, né, nas nossas experiências e aprender mais sobre elas pra gente não ser impulsivo, pra gente não ser reativo, né? E aí eu queria começar com uma parte minha que era assim, eu negava muito as coisas que eu sentia, né? Eu meio que botava pra debaixo do tapete, mas é muito mais problemático ser negado do que se acolher. E aí eu queria que você falasse um pouquinho dessas emoções, como que você vê, como que você lida, você, professor, como que você ajuda os alunos nisso? Eu acho que você já trouxe o principal, que é a gente aprender a se observar. A gente, né, eu acho nessa sociedade assim dos hiperestímulos, a gente está querendo o tempo todo tamponar os nossos sentimentos. Com alguma tarefa, com alguma coisa.
Então, às vezes a gente está fazendo coisa demais, não é porque a gente está trabalhando demais, porque a gente precisa trabalhar demais, é porque às vezes a gente está querendo esconder alguma coisa que a gente não quer olhar para isso, né? E é a mesma coisa com os nossos sentimentos também, né? Da gente fechar os olhos e acolher o que a gente está sentindo também, e aprender a nomear isso. Olha, acho que agora eu tô com raiva. Será que essa raiva pode ser um combustível para ação? Porque a raiva ela também pode ser um combustível para ação, porque a raiva às vezes ela te impulsiona para agir. Mas se você não está sob controle, você vai reagir. Porque é isso, a raiva sem o controle, ela simplesmente é uma reatividade, aí a hora que você meteu os pés pelas mãos ali. Isso aí, né? eu teve uma fase minha que minha irmã me chamava de pequeno pônei. Porque assim, eu dava cada patada, mas eu tava tão ácida que eu falava assim, nossa, realmente agora eu... Porque na época eu não entendi, né? Eu ficava com mais raiva ainda. Hoje eu falo, nossa, eu tava com raiva, eu não tava conseguindo lidar com aquilo, né? Naquela época eu não tinha ferramentas pra lidar com aquilo também. E era isso, a gente fica... né? A gente fica ácida. E é até engraçado que a raiva, eu acho que principalmente agora no lugar de mulher falando, é como se mulher sempre também tivesse que ter uma docilidade, tivesse um jeito de falar. Mas igual você falou, às vezes a raiva é um lugar pra te impulsionar, pra te posicionar. Você tá numa mesa de jantar com um cara desconhecido do seu lado, tem uns amigos e o cara bota a mão na sua perna sem você querer, sem sua autorização. Você sente raiva e você arranca aquela mão fora, né? Então é uma energia de ação, né? Sim. Pra impor limite, até de transformação. Faz sentido isso? Faz super sentido. No esporte tem muito isso, né? Verdade, tem total. Demais, assim. E a gente também... que você está trazendo da felicidade, né? Eu acho que a gente vive muito sobre essa coisa do Instagram, que é uma coisa que não é real, né? A gente começa a ver a vida de pessoas ali que colocam um recorte de 2% da vida, e o que ela quer colocar, que é algo que você faz muito, né? No seu Instagram, o contrário, né? Você traz isso para as pessoas, que existe uma vida real, né? Ali na tela. Eu acho que as pessoas se identificam muito com o que você traz nesse lugar. Isso é muito legal. Essa desconstrução, né? Que as pessoas são daquele jeito o tempo todo. E a gente poder acolher isso também. O que eu acho que o que eu ensino, que você estava perguntando assim, como é que você ensina isso para os seus alunos? É da gente acolher as nossas emoções e entender também que está tudo bem sentir raiva, sentir tristeza, sentir medo. E eu aprendi isso inclusive no meu trabalho. Quando eu comecei a tocar o gongo, a hora que acabava uma sessão, eu achava que todo mundo tinha que me elogiar ali. No sentido assim, ai, obrigado, foi ótimo, eu dormi, eu tive uma experiência ótima. E quando alguém trazia alguma coisa que não era isso, eu falava, tem alguma coisa errada aqui, o que será que eu tô fazendo de errado? Claro que a gente também tem que pensar nisso, né, que pode ser que eu também fiz algo ali que, né, gerou, né, esse processo na pessoa. Mas, hoje em dia... é claro que eu continuo essa minha auto-observação, não é que eu relaxei nesse lugar, assim, eu sou o melhor, isso não vai acontecer, mas é entender que cada pessoa vai ter um sentimento e tá tudo bem. A pessoa, depois de uma sessão, ela sentir raiva, ela sentir medo, ela ter alguma questão ali que veio à tona, e a gente conseguir olhar para isso com carinho também, porque às vezes a gente está tão anestesiado pela vida que quando a gente deita para entrar num mergulho mais profundo, que é o que a terapia sonora proporciona, a gente vai visitar lugares onde a gente vai perceber que, nossa, minha vida não tá legal. Demais. Não, o tanto que eu já saí chorando do gongo, né, da experiência do gongo, não tá escrito. É isso, porque é uma ferramenta de limpeza também. Exatamente. Limpa toxinas, reorganiza as nossas células, libera emoções, então... o show faz parte, né? Demais. É engraçado falar sobre a raiva, porque eu li um livro que chama A Virtude da Raiva. Quem escreveu foi o neto do Gandhi. E ele, eu não quero entrar exatamente na história dele, mas o Gandhi era um cara da não violência, é um líder espiritual e focado na não violência. E aí tem uma parte da história que o neto dele fala assim, ô vô, mas aqui, como é que você consegue? Você não sente raiva? Né? Porque um cara que prega a não violência tem muito autocontrole. E aí o Gandhi falou assim, eu sinto raiva o tempo todo. Então assim, é controle, né? Sim. O tempo todo se entendendo, se compreendendo e controlando. Se entendendo, se compreendendo e controlando, perfeito, né? Então, esse lugar de acolhimento, eu sinto que a gente ainda precisa muito desenvolver, claro, né? Nas nossas relações, no nosso autoconhecimento. Eu acho que
talvez a terapia é tão bom por isso, né? Por a gente ter um lugar onde a gente pode colocar para fora, né? Porque às vezes não é com a sua companheira, o seu companheiro, que você vai falar de coisas e colocar para fora. Às vezes você quer falar mal do companheiro. Ou não é com seus amigos, porque os amigos também não são terapeutas. Então acho que é isso, é ter um lugar também onde a gente também pode trabalhar, né? Esse lugar das emoções e tudo, eu acho que isso pode ajudar demais, assim. Agora eu queria entrar no tema do fracasso. Ótimo. Porque eu acho que a vida adulta, ela puxa uns tapetes da gente. A gente tem sonhos, a gente tem metas, ou metas nossas, ou a gente trabalha em algum lugar, e o fracasso ele chega. Como é que você pode ajudar a gente a lidar com isso? Nossa. Essa é difícil, Você cara. já viveu experiências fracassadas? Ai, se eu tivesse essa resposta, acho que a gente ia ajudar tanta gente, né? Mas sabe o que é mais engraçado? Que eu até coloquei aqui. Como que eu lido com o fracasso? Rindo dele. Sim, eu acho que eu posso... Eu acho que Eu gostei do que você trouxe, a única forma assim. que eu consigo lidar com o fracasso é compartilhando com meu amigo e rindo dele. Eu não consigo ver outra forma. Eu acho o que você está trazendo me faz pensar assim, como é que eu posso trazer a minha experiência, claro, e se ela servir de inspiração para outras pessoas e tudo. Eu sinto que eu sou uma pessoa que eu vou até o final, e às vezes isso é ruim também, que eu tenho muita dificuldade de desistir das coisas, assim. Então eu tenho muito medo de fracassar. Eu acho que tem esse lugar também, né? Às vezes se eu conseguisse abrir mão mais rápido de algumas coisas, aquilo ali poderia me ajudar. Porque enquanto eu estou tentando, às vezes eu começo a fazer um projeto para que aquele projeto que está lá no fracasso, para eu conseguir subir ele também, eu vou pegando mais outro. E eu acho que a gente poder aprender a abrir mão de algumas coisas. Que é difícil pra caralho. Que é muito difícil da gente poder aceitar que aquilo ali deu, né? Chegou a hora dele também, daquele projeto, daquela situação, ou de algo que você batalhou tanto. Mas eu sempre tenho um pensamento que é assim, lá na frente eu vou agradecer por isso que está acontecendo comigo agora. Continua fazendo o que você está fazendo, continua acreditando no que você acredita. Eu acho que é ter muito esse lugar da persistência, assim. Como é que eu lido com o fracasso? Por mais que seja algo muito desafiador, mas é ter também os pés no chão, mas a cabeça lá nas estrelas. Isso é maravilhoso. Sabe? De estar sempre sonhando, de estar sempre buscando, né, algo melhor. Aprendendo com os erros. Esse é um clichê, mas eu acho que é a verdade, né? É a gente olhar para o que deu certo, o que deu errado e por que deu errado, para a gente não repetir aquele erro. Porque se a gente não faz essa avaliação, a chance da gente errar de novo é muito grande. E a vida adulta, ela cobra uns precinhos, né? Super. Porque quando a gente é criança, vai um erro aqui, um erro ali e vai seguindo, né? Quando você é adulto, o preço é um pouquinho mais alto, né? E eu costumo até dar um exemplo, assim, pode ser um exemplo até mais grave, assim, mas a gente tem muitas oportunidades na vida de aprender. Então eu vou dar um exemplo assim, às vezes a pessoa, ela tá bebendo e dirigindo. A gente sabe que isso daí não é porque dá multa e tal, é porque isso é muita irresponsabilidade você pegar o carro, que é uma arma, bêbado, e dirigir, né? Você coloca não só a sua vida, mas de outras pessoas em risco ali. E aí ela é parada numa blitz e perde a carteira. Então ela recebeu, né, um sinal ali, né, que aquilo ali não é para ela continuar fazendo isso. Ela teve uma chance. Né? Só que ela não olha para aquilo ali, ela fala, não, isso foi um azar que eu dei aqui, cai nessa blitz e tal, e ela continua a fazer isso, até o momento que ela pode atropelar alguém, acabar com a vida de uma pessoa. É o que a gente vê acontecendo, às vezes a gente vê no noticiário uma pessoa, né, que atropelou outra porque estava embriagada, você vai ver o histórico dela, ela teve várias chances. Então, acho que essa história do fracasso, eu quis trazer um exemplo maior, assim, é a gente poder também aprender com os nossos erros. Para a gente não poder repetir e ter essa resiliência mesmo ali, de acreditar no que a gente está querendo, e talvez de não querer abraçar o mundo, que é um erro que eu faço, sabe? Que eu tenho também, de aprender a liberar algumas coisas. Já deu a hora dela, né? Agora vamos seguir em frente. Eu acho que é um pouco isso. E agora a gente estava falando do macro, agora vamos para o mínimo, né? Esses imprevistos do dia a dia que vão se acumulando e às vezes chega no fim do dia você já tá com o humor zerado.
Fala um pouquinho pra gente como que a gente pode ter esse espaço de flexibilidade, assim. Perfeito. Primeiro, eu acho que é um pouquinho, a gente vai de pouquinho em pouquinho, porque a história não é a gente acordar e fazer 1 hora de meditação e depois a gente sair matando todo mundo, né? Como tipo assim, acordei 5 da manhã, fiz minha meditação, saí de casa... Não, eu né? tava conversando com umas amigas, elas falaram, porque eu gosto de tomar um brunch com calma, escutando meditação, mas na hora que eu chego do trabalho é pumba, pai e tal, e bomba e tiro pra tudo quanto é lado. Eu falei, gente, não adiantou nada você meditar de manhã. Exatamente. Você entendeu tudo errado. Então, assim, eu acho que a gente trazer, é por isso que eu insisto tanto, né, com os meus alunos, a gente trazer essas ferramentas pro dia a dia. Não é a gente fazer 2 horas no dia e esquecer da yoga, da meditação o resto do dia. Então são pequenas respirações e eu acho que o mais importante é consciência, é a gente tomar consciência, igual eu falei assim, vim pra cá, peguei um trânsito, às vezes eu tenho dificuldade de parar o carro, às vezes alguém me fechou no trânsito, aquilo ali me gerou raiva, me gerou estresse, só que a hora que antes de abrir a porta, eu vou fazer uma respiração e penso assim, ninguém merece receber o que eu passei, isso só diz respeito a mim. Então é a gente fazer esses pequenos exercícios, né, de consciência, porque às vezes a gente fica buscando, que meditação que eu faço? O que eu faço? Respira e traz consciência para as suas ações. E uma brincadeira que eu faço com vocês demais em aula, né, é que quando tiver muito difícil, gente, essa é a dica de ouro. Abre um sorriso. É a gente poder rir das adversidades da vida. Vocês vão ver como é que isso muda a frequência do cérebro. Isso é verdade. Quando você abre um sorriso diante de um problema, o seu cérebro fala assim, uai, então não tá tão difícil assim. E ele te dá outros mecanismos para você lidar com esse problema de uma outra forma. Porque às vezes quando a gente está numa situação difícil, a gente fecha a cara, a gente emburra, aí seu corpo vai entendendo que aquilo ali está cada vez mais difícil. Então a ideia é a gente poder trazer esse contraste também para os problemas. Perfeito, perfeito. Renatinho, esse papo todo me lembrou do meu aniversário, que você fez parte dele. Eu fui meio Anitta esse ano, que eu fiz uma parte namastê e uma parte festa e rolezão. E aí o Renatinho deu uma puta aula pra gente, né, de yoga e de meditação e gongo. E aí eu fiz uma camiseta lá. E aí o Renatinho falou assim, Karen, bora de collab? Eu falei, uai, bora, vamos fazer umas adaptações e fazer isso acontecer. E aí eu queria mostrar pra vocês nosso bebê que está, no peito foi de ótimo, Renatinho. Gente, aqui, ó. E eu acho que faz sentido tudo que a gente acredita, né, professor? É muito legal essa ideia, né, Karen? Porque eu tenho um projeto que eu faço toda terça à noite, onde eu ensino, é um encontro online, ele acontece pela ferramenta Zoom, né? E toda terça-noite eu ensino as pessoas técnicas para elas dormirem ou técnicas para elas poderem relaxar, porque eu falo que relaxar é um treino. E então a gente tem práticas de respiração, depois a gente tem uma conversa com a Maria Inês, que é uma astróloga, para a gente poder entender como é que está o céu naquela semana, entendendo que o que está em cima influencia o que está embaixo também, então como é que a gente pode ter dicas para lidar melhor, né, com as nossas emoções ali de acordo, né, com o céu da semana. Eu ensino alguns movimentos para aliviar as tensões do corpo e depois todo mundo deita para escutar uma sessão de terapia sonora que eu gravo em estúdio com propósitos específicos ali. E a maioria das pessoas falam assim, nossa, chegou o meu momento de dormir, vou colocar o meu pijama já tô pronta com a minha roupa de ir. E a hora que a Karen trouxe, né, Clube do Cochilinho, falei, Karen, isso é perfeito pro meu projeto, vamos fazer, né, essa união, posso usar esse nome, né, agora vai o nosso nome, né, e aí agora esses encontros de terça eles chamam Clube do Cochilinho, e aí quem se identificar, né, quem já tá com a gente há tanto tempo, quem já tá entrando agora também, pode adquirir agora a sua roupa oficial de ir pro nosso encontro, que é o nosso Clube do Cochilinho, e é muito legal, as sacadas que tem aqui na camiseta, né, então a ideia é a gente poder levar a luz para esse lugar do descanso também. É, porque você falou, né, que a gente antes tinha performance profissional, agora você tem que ter performance no descanso, performance no relacionamento, você tem que aparecer performática na rede social, e a ideia da camiseta e do meu aniversário foi justamente, né, mexer o corpinho, descansar um pouquinho, tudo no diminutivo, trazendo esse pouco de
respiro, Sim. de leveza, né? E esse Clube do Cochilinho e essa blusa é a nossa primeira peça, né? Acredito que de muitas aí Sim. em breve. Primeira peça física, exatamente. E aí vai estar à venda, né? Vocês podem clicar no link, a gente vai deixar ali pro pessoal, sim, né? Sim. Clicar no link para fazer a compra da camiseta. Muito chique. E eu acho que é uma forma também da gente levantar. A Karen tem muito isso, assim, eu acho muito bonito da gente levantar esse lugar do descanso também. Porque o que a gente mais vê hoje é as pessoas levantando a bandeira da performance, né? Que é aquilo ali como status mesmo, né? A pessoa não dormir, a pessoa virar noites e ela tá trabalhando o tempo todo, ter que mostrar isso como se fosse um status mesmo. E que lindo ter burnout, né, gente? Parece que tá bonito ter burnout. Eu fico assim, gente, eu já tive fases muito aceleradas e eu fico assim, hoje eu não vendo minha saúde para lugar nenhum. Eu, depois que passei 2 anos de depressão, crise de pânico, burnout, não sei o quê, a minha saúde, ela vem em primeiro lugar. Tudo bem que eu tomei um esporro da minha terapeuta ontem, porque eu ainda tô desregulada no meu sono e é o efeito dominó o sono. Mas assim, a minha saúde tem que ser prioridade, a nossa saúde tem que ser prioridade, né? E eu acho que esse ponto do descansar, do mexer o corpinho, de se auto-observar, isso tudo faz parte da nossa saúde, né? E a mental é 100% conectada com a saúde física, né, Renatinho? Sim, claro. E me veio uma frase, assim, que eu acho que a gente pode, para coroar, né, esse nosso merchan da nossa camiseta aqui, que não sei se vocês conhecem a Brené Brown. Ela tem uma frase, ela tem uma frase incrível que fala assim: requer coragem dizer sim para o descanso em uma sociedade onde a exaustão é vista como símbolo de status. Porra! Então eu acho que tem tudo a ver com o que a gente falou aqui, né? E eu acho que talvez esse seja o nosso lema, né? No Clube do Cochilinho, a gente poder valorizar o descanso também. Super. Então tamo junto! Bom demais. Primeiro de muitos, primeira camiseta de muitas. Agora a gente tem o nosso quadro que chama Traduzindo o Caos, que eu coloquei na caixinha de pergunta no Instagram. E aí as seguidoras mandaram problemas que elas estão vivendo. E aí a gente vai ajudar a nomear o que elas estão sentindo e dar um palpite. Tá bom. Vamos pra profissão palpite aqui. Vamos lá. Da palavra palpite. Palpite, porque a gente, né? É isso, nós não somos seres humanos. Vamos palpitar aqui na vida das pessoas. Estou com um ente querido doente. Me sinto estressada física e emocionalmente. Como que você pode me ajudar? Você vai dar o palpite ou eu primeiro? Você primeiro. Eu primeiro? Claro. Bom, eu acho que o primeiro ponto... Eu queria conhecer essa pessoa, né? Pra dizer pra ela que ela não tá sozinha, né? Que eu acho que a gente poder encontrar apoio em outras pessoas ajuda muito quando a gente está passando por um momento difícil, a gente saber que tem outras pessoas passando por situações parecidas também, eu acho que isso traz conforto, então a gente buscar uma força do grupo ali também, né, buscar pessoas que possam apoiá-la, eu acho que isso pode ajudá-la. Eu acho que o primeiro conselho seria isso, assim, ela entender que isso é uma fase, né, e se ela conseguir buscar outras pessoas com que ela possa compartilhar e dar força para ela, eu acho que esse é o primeiro caminho, assim. Perfeito. Na verdade, eu compartilho da mesma opinião, porque eu já tive uma pessoa muito próxima da minha família internada por 6, 7 meses. Não tem como você controlar o incontrolável. Só que eu sofri muito sozinha. Mas muito. Sim. E aí hoje eu me pergunto assim, por que eu não compartilhei? Né? Por que eu não liguei pra uma amiga chorando o dia que tava foda? Por que eu não liguei pra uma amiga falando que, putz, esse tratamento deu certo e vambora, sabe? Eu sofri muito calada. E eu acho que guardar tudo pra dentro, a gente vai implodindo. Isso. Então, eu concordo 100% com você. Compartilha o que você puder compartilhar com pessoas da sua confiança. Isso, porque acho que dissolve um pouco essa tristeza, esse medo, e né? você cria uma rede de apoio. É a pessoa te ligar pra saber, às vezes é só pra te ligar, falar, e aí, como é que você tá hoje? Como é que você acordou? Te mandar uma cesta de café da manhã, ou, né, te faz um almoço, leva lá pra você. Eu acho que esse é o tipo de cuidado que a gente pode ter com as pessoas hoje, é a atenção. Eu acho que é o bem mais precioso que a gente
gente pode oferecer é a nossa atenção de qualidade, assim. Por isso, quando você essa seguidora compartilhou isso, eu fiquei com vontade de conhecê-la para dar um abraço ali, para me dizer, olha, vamos nessa, né? Você não tá sozinho. Demais, total. Agora a próxima. Eu sou fotógrafa e a ansiedade e a urgência dos clientes me estressa demais. O que eu faço? Se coloque em primeiro lugar. Eu acho que eu também passo por isso. Tá? Acho que todas nós. Acho que todos nós passamos por isso, assim, porque tem um momento na vida que a gente precisa dar conta de muitas coisas. E aí a gente vai pegando um trabalho aqui, pega outro trabalho ali. E a hora que a gente vê, a gente começa a embolar um pouquinho. E tem pessoas também que colocam a ansiedade delas na gente. Então é a gente poder não absorver isso e saber, olha... Porque às vezes tem pessoas que vão colocar aquela energia ali de estresse, de ansiedade, vão descontar em você. É você saber que você não tem culpa daquilo ali. Isso é o primeiro ponto. Porque às vezes vai vir um pedido carregado de muito sentimento ali, muita emoção, você conseguir absorver e falar, ó, isso aqui não faz parte de mim. Então você também colocar o seu limite e falar assim, olha, eu te respondo na segunda. Porque às vezes a gente quer responder 10 da noite, a gente recebe uma mensagem ali, 10 da noite, 10 e meia, a gente acha que tem que responder. Então é você colocar às vezes um lembrete, hoje em dia tem como você fazer isso no WhatsApp, né? Estou disponível somente de 10 da manhã a 6 da tarde. A partir de então eu não respondo. E a pessoa que te mandou uma mensagem, ela vai receber aquilo ali. E ela vai saber, né, que você só vai responder ela na segunda, ou final de semana você não responde. É você colocar os seus limites também, porque depois de um tempo as pessoas vão entendendo isso. Concordo. A gente está falando tanto dessa coisa de performance, né, de burnout, e porque às vezes a pessoa que está na beira de um burnout vai ficar ali te cobrando, porque ela tá naquele modus operandi ali de querer trabalhar final de semana, de querer virar madrugada, e acha que o fotógrafo tem que estar acompanhando o ritmo dela. A gente entendeu o nosso próprio ritmo ali também. Concordo. Eu acho que um ponto que eu aprendi muito, talvez como autônoma e lidando com pessoas muito diferentes, né? Porque eu não tenho um trabalho CLT que eu lido com as mesmas pessoas das mesmas formas, é sempre tudo novo, né? Um cliente novo, um projeto novo e etc. Alinhar a comunicação. Eu acho que se você alinha a comunicação, olha, a minha forma de trabalhar eu preciso do prazo X para responder, eu tenho, sei lá, são 20 dias úteis para eu entregar as fotos, porque por mais que a pessoa... E a comunicação, ela não tem que ser por escrito. Ela tem que ser ou numa ligação, ou numa reunião, porque eu acho que a comunicação no escrito, hoje a gente tá com tanta demanda visual que eu não leio. Se a pessoa me manda um texto, eu não leio. Então, assim, eu acho que alinhar essa expectativa, esse alinhamento de expectativa, traz essa tranquilidade de, se a pessoa tá me cobrando para entregar as fotos 3 dias, eu não vou me estressar porque eu combinei que a entrega é 20 dias úteis. Sim. Ou que sei lá que seja. Então acho que esse elemento de comunicação eu aprendi meio que na marra. Talvez você um pouquinho também, bem, como ser autônomo. Claro. E eu acho que é um palpite aí. Perfeito. Massa. Perfeito. E a terceira seguidora, os meus dias precisam de mais de 24 horas para dar conta de tanta demanda de trabalho. Socorro! Eu acho que todos nós, né, gente? Poderia ter 73 horas pra gente malhar, ir pra banheira de gelo, correr 8 quilômetros, abraçar o pai, ligar pra mãe, dar um beijo na avó, o que mais tem que tomar um brunch, a aesthetics pro Instagram. Eu acho que a gente pode falar pra ela que estamos juntos, seguidora. Eu também queria que meu dia tivesse muito mais horas. Mas eu acho que a gente aprender a abrir mão de algumas coisas também, e abrir mão no sentido assim, a gente não vai conseguir equilibrar todos os pratinhos, não tem como. Eu acho que essa história da gente querer um dia maior é justamente pra gente querer fazer tudo num dia só. Então a gente vai sempre ter, né, esse lugar de deixar algumas coisas pro próximo dia ou saber planejar melhor. Aquela história clássica, né? Às vezes antes de dormir eu faço isso, sento e coloco ali as minhas tarefas do dia, o que vai ser possível fazer naquele dia, porque se a gente não tem um mínimo de planejamento, a vida vai atropelar a gente mesmo. Aí eu acho que essa sensação ela vai cada vez ficando maior, porque se a gente não planeja o que a gente vai fazer no dia seguinte, a gente só vai apagando incêndio. Aí eu acho que depois essa sensação pode ficar cada vez pior, né? Então, primeiro, tamo junto. E segundo, faz um planejamento. Eu acho que isso vai te ajudar muito, assim. Antes de dormir, coisas simples, né? O to-do ali, né? Do dia seguinte, né? O que fazer no dia seguinte. E aí você vai dando o check ali, isso vai ajudando muito.
Total. Eu acho que complementando o que você está falando, uma coisa que eu aprendi sobre essas listas de tarefa é sobre prioridade. Só que eu não entendi o que era prioridade. E aí, até minha psicóloga que me explicou, ela falou, Karen, prioridade é o quê? Tem que ter as duas coisas juntas. Urgência e importância. Se a coisa foi só urgente e não foi importante, você não vai fazer. Se a coisa foi só importante e não for urgente, ela não é prioridade. Então, quando essas duas estão casadas, a urgência é importante, é porque, de fato, você tem que fazer aquilo o mais breve e entregar o mais rápido possível. Perfeito. Então, isso aí mudou meu olhar para os meus to-dos, assim. Perfeito. Adorei. E, Renatinho, eu acho que agora para a gente encerrar essa conversa... a pergunta é: qual que é a sua ferramenta principal para não surtar? Essa é fácil. Respirar. Você estava num evento que eu falei sobre isso e você gostou dessa frase. Eu acho que é legal deixar isso para as pessoas também, né? Eu falei isso nessa conversa de hoje também, que é algo que a gente faz de 20 a 25 mil vezes por dia. É a primeira coisa que a gente faz ao nascer, é a última coisa que a gente faz ao morrer. E a gente não vive nem 3 minutos sem a nossa respiração. E mesmo assim a gente não dá a devida importância para ela. Ou às vezes a gente só vai dar a devida importância para ela quando o bicho está pegando. E a gente fala, tô com dificuldade de respirar, minha respiração tá curta, o que eu faço? Porque é engraçado, né? Ela vai te dar um sinal de algo que está acontecendo no seu corpo. Às vezes você está com raiva, a respiração fica de um jeito. Às vezes você está numa crise, a sua respiração fica de outro jeito. Então, ela está ali, é um termômetro, né, de exatamente das suas emoções e, ao mesmo tempo, é uma ferramenta que você tem de regular essas emoções também. Porque o corpo, ele segue a mente, que você estava falando, corpo e mente, só que a mente, ela segue a nossa respiração. E a partir do momento que eu controlo a minha respiração com técnicas, né, eu controlo os batimentos cardíacos, eu controlo os meus pensamentos. Então, ao invés da gente tentar acalmar acalmar os pensamentos ali, acalmar a nossa mente, é muito mais fácil a gente acalmar a nossa respiração. Então, a gente dá a devida importância para a respiração, a gente poder... o primeiro passo é a gente respirar consciente, a gente escutar a nossa respiração. É claro que aí a gente vai para outros passos, porque tem gente que tem uma respiração superficial, que é aquela respiração que vai para cima. A pessoa esquece de levar a respiração para a área do abdômen. E aqui, imagina, olha o espaço, é muito pequeno. Aqui a gente tem um espaço muito maior, né, de respiração, e uma respiração curtinha. É isso, a cabeça, né, a respiração tá mais ali curtinha, vamos dizer assim, você tá com o estopim mais curto também, né, seus pensamentos estão mais acelerados. Então, é um treino, igualzinho a gente vai, sei lá, você vai para musculação, você vai treinar, né, os músculos ali do seu corpo. A respiração é a mesma história. Eu tenho desvio de septo. A maioria das pessoas tem desvio de septo, eu também tenho desvio de septo, e é possível também treinar isso, abrir, né, as narinas também. Claro que tem casos mais graves, mas a maioria deles, com o treino de respiração, a gente consegue organizar isso também. E se eu puder deixar um conselho aqui, né, que eu falei que, né, naquele evento que você estava, que eu acho que realmente fez muito sentido, foi algo que me marcou muito. Eu fiz durante 5 anos um trabalho voluntário num sistema prisional chamado APAC, não sei se vocês conhecem, e lá a gente chegou num mantra que era: uma respiração pode salvar uma vida. Porque muitos dos recuperantes que estavam ali falavam para mim, Renato, se eu tivesse descoberto essas ferramentas antes, talvez eu não estaria aqui. Porque muitas vezes a gente comete algo no impulso, na impulsividade, sem nem pensar. E a hora que a gente fez aquilo ali, às vezes, né, não tem mais volta. E às vezes o fato de uma respiração, ela pode mudar todo o jogo. Às vezes a gente, sei lá, tem uma batida de trânsito. Antes de eu descer do carro, naquele tempo que você faz a respiração, já mudou sua química ali, e aí você vai agir ao invés de reagir. Ao invés de você chegar estressado do trabalho, abrir a porta de casa e já descontar aquela raiva nas pessoas que mais amam, que estão te esperando, são seus filhos, filhas, esposa, marido, pais, quem está ali na sua casa que mais te ama, e você chega descontando aquela energia, antes de entrar,
faz uma respiração, deixa para fora e vai entrar com, né, com aquela energia, vamos dizer assim, com aquele espaço interno. Então, eu acho que o que eu posso deixar aqui, que me ajuda muito, que é o que eu mais faço, é a respiração que está aqui, né, o tempo todo com a gente. Caraca! Obrigada demais, Renatinho. Caraca, que foda. Achei que você ia falar uma também que você faz. Não ia falar não. Deixa eu pensar aqui. Ferramenta que eu não faço pra não surtar. Eu acho que hoje a que eu mais uso é compartilhar minhas dores. Compartilhar minhas angústias, minhas dores. Eu acho que é isso. Bonito, perfeito. Perfeito. Isso. Espero que vocês gostem. Sim. Ó, aqui a gente tá encerrando esse episódio com o Renatinho. Muito obrigada mais uma vez por essa entrega foda. Eu sou aluna dele tem muito tempo e eu sei o tanto que isso mexe, o tanto que essa aula e essa entrega sua me atravessa. Tinha uma professora de artes minhas que falava assim, Karen, alunos, né, busca o que te atravessa. E essa aula de yoga e o professor são pessoas que me transformam semanalmente. Ai, por isso que eu queria trazer para vocês. Então a gente encerra aqui esse primeiro episódio com o Renatinho sobre estresse. E se você gostou desse nosso bate-papo, que a gente fala sério, mas também ri no meio, segue a gente, comenta, compartilha com os amigos e vai ser massa demais te ter no próximo episódio. Um beijo! Tchau, tchau!